O mundo está investindo centenas de bilhões de dólares em inteligência artificial. As maiores empresas de tecnologia estão ampliando data centers, comprando chips em escala global e tentando dominar a infraestrutura que vai sustentar essa nova fase da economia digital. Mas no meio dessa corrida existe uma empresa que está seguindo um caminho completamente diferente. A Apple não está liderando o desenvolvimento dos grandes modelos, não está disputando quem investe mais em infraestrutura e também não está entrando nessa corrida por escala computacional. E a pergunta não é mais se ela está atrasada, mas sim se ela está fazendo a leitura mais correta sobre onde o valor da inteligência artificial será capturado. Eu sou a Lê e hoje a gente vai analisar o futuro da Apple, passando por inteligência artificial, estratégia e posicionamento. No final desse vídeo você vai entender se a Apple está evitando um erro bilionário ou ficando para trás na maior transformação tecnológica da atualidade. Então já aproveita, curte o vídeo, se inscreve aqui no canal para me ajudar a chegar na meta de 1000 inscritos e vem transformar a sua vida com investimentos. As grandes empresas de tecnologia estão caminhando para investir centenas de bilhões de dólares em infraestrutura de inteligência artificial, apostando que o futuro será dominado por modelos cada vez maiores e mais dependentes de capacidade computacional. Nesse cenário, empresas como Microsoft, Google, Amazon e Meta ampliam agressivamente seus data centers, enquanto a Nvidia se posiciona como fornecedora central dessa nova tecnologia. A Apple segue um caminho diferente. Não porque invista pouco em tecnologia, mas porque investe de forma distinta. Seu capex é naturalmente menor, já que seu modelo de negócio não depende de operar infraestrutura de cloud em escala global. Ao invés disso, a empresa direciona grande parte do seu investimento para pesquisa e desenvolvimento, chips próprios e integração entre hardware e software. A divergência, portanto, não é de capacidade, pessoal, mas de tese sobre como o valor da inteligência artificial será capturado. A estratégia da Apple parece partir de uma premissa importante, a de que ao longo do tempo, parte da inteligência artificial tende a se tornar mais acessível, mais eficiente e, em alguma medida, menos diferenciada entre os principais players. Isso não significa que os modelos serão irrelevantes, mas que a captura de valor pode não ficar concentrada exclusivamente em quem os desenvolve. Se esse cenário se confirmar, o diferencial competitivo migra para quem consegue integrar essa tecnologia de forma mais eficiente dentro de produtos que já fazem parte do cotidiano do usuário. E é exatamente aqui que a Apple construiu sua vantagem ao longo das últimas décadas. Com uma base de dispositivos extremamente ampla, alto nível de fidelização e controle sobre hardware e software, a empresa está posicionada para incorporar novas tecnologias de forma incremental, sem depender de liderar necessariamente a camada mais intensiva em capital. A ideia de que a Apple quer capturar valor da IA sem competir na infraestrutura começa a se materializar com o conceito de Apple Intelligence. A empresa está priorizando uma abordagem híbrida, combinando processamento local com uso complementar de nuvem quando necessário. Isso permite ganhos relevantes em eficiência e privacidade, além de reduzir a dependência de infraestrutura externa para determinadas aplicações. Outro ponto importante é a abertura para a integração com modelos de terceiros. A Apple não precisa desenvolver internamente todos os avanços em inteligência artificial para se beneficiar deles. Ela pode incorporar soluções externas e transformá-las em experiência dentro do seu ecossistema. Na prática, isso significa que a empresa não está fora da revolução da IA, mas participando dela de uma forma diferente, focada em integração e distribuição, não necessariamente em infraestrutura e modelos fundacionais. Existe ainda uma questão central ainda em aberto. O avanço da inteligência artificial dependerá principalmente de infraestrutura centralizada em nuvem ou de processamento distribuído nos próprios dispositivos. As hyperscalers estão claramente posicionadas no primeiro cenário. A Apple parece mais exposta ao segundo. Se a evolução tecnológica caminhar para modelos mais eficientes, aqueles capazes de rodar localmente com menor consumo de energia, a importância do dispositivo aumenta. Nesse contexto,
a vantagem competitiva pode migrar da escala de data centers para a capacidade de integração entre hardware, software e experiência do usuário. Esse modelo também se conecta com iniciativas em interfaces mais imersivas, como realidade aumentada e computação espacial. Caso a próxima grande interface tecnológica vá além da tela tradicional, a posição da Apple pode se tornar ainda mais relevante. A Apple está se aproximando de completar 50 anos de história, e ao longo desse período existe um padrão que se repete. A empresa raramente lidera a primeira onda de uma nova tecnologia, mas frequentemente lidera a forma como essa tecnologia é integrada e monetizada. Isso aconteceu com o smartphone, com o tablet e com os outros produtos que foram redefinidos pela Apple, mesmo sem terem sido criados por ela. A filosofia de execução, muitas vezes associada ao conceito de pensar diferente, passa por justamente não seguir o consenso de mercado de forma automática. Nesse contexto, a decisão de não competir agressivamente na camada mais intensiva em capital da inteligência artificial pode ser menos uma omissão e mais uma continuidade desse padrão histórico. Eu pedi para o ChatGPT que ele fizesse um exercício de explorar o que Steve Jobs faria de diferente em relação ao posicionamento da Apple na corrida de inteligência artificial se ele ainda estivesse vivo e à frente da empresa. E a resposta mais provável é que ele não estaria focado em construir o maior modelo do mundo. Steve Jobs sempre enxergou tecnologia como um meio e não como um fim. A obsessão dele era pela experiência do usuário, pela simplicidade e pela integração entre hardware e software. Nesse sentido, é razoável imaginar que ele priorizaria tornar a inteligência artificial invisível, incorporada ao produto, e não necessariamente visível como uma tecnologia isolada. O que vemos hoje na Apple, com foco em integração e controle da experiência, pode não ser uma ruptura em relação ao passado, mas uma continuidade da mesma filosofia aplicada a um novo ciclo tecnológico. A decisão de investir em Apple passa por entender onde o valor da inteligência artificial será capturado ao longo do tempo. Se esse valor estiver concentrado na infraestrutura e nos modelos, empresas como Nvidia, Microsoft e Google tendem a capturar uma parcela mais relevante desse crescimento. Mas se o valor estiver na interface com o usuário, na integração entre hardware e software e na experiência final, a Apple continua muito bem posicionada. A empresa controla um dos ativos mais importantes desse ciclo, pessoal, que é a relação direta com o usuário final. Ao mesmo tempo, existe risco, é claro. Caso a inteligência artificial evolua de forma altamente centralizada e dependente de escala, a Apple pode ter uma desvantagem relativa. O cenário mais provável pode não ser extremo em nenhuma das direções, e a Apple, com sua estratégia mais equilibrada, mantém exposição ao crescimento da tecnologia sem assumir o mesmo nível de risco das empresas mais intensivas em capital. O mercado tende a olhar para a Apple e enxergar uma empresa que não está na linha de frente da inteligência artificial. Mas talvez essa leitura simplifique demais o que está acontecendo. A Apple não está ignorando a IA. Ela está fazendo uma aposta diferente sobre como e onde o valor será capturado. Pode ser uma estratégia conservadora. Pode ser uma estratégia extremamente eficiente. Mas considerando o histórico da empresa, é uma estratégia que merece atenção. Agora eu quero saber de você. A Apple está evitando um erro bilionário ou está deixando passar a maior oportunidade da década? Se esse vídeo te ajudou, deixa o like, se inscreve aqui no canal para me ajudar a chegar na meta de 1000 inscritos, compartilha com quem investe e até o próximo vídeo. Bons investimentos!